Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Namastê. Respiração profunda, da forma que te parecer mais confortável. Vamos cantar o Shanti Mantra. Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryan Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre uma palavra. Ahankara. Ahankara. Kara é aquilo que faz, aquilo que age. Ham é a sensação do eu, é a sensação, é a capacidade fundamental da existência. E a é negação disso. Então aqui na nossa psicologia a gente traduz como ego. Na psicologia védica, na tradição védica, é o Ahankara. E o Ahankara, ele é responsável por achar ou se fazer crer que você é o responsável pelo resultado das ações. Por exemplo, acabou de tocar o interfone. A pessoa atende o interfone, aperta o botão para abrir o interfone, o Ahankara dessa pessoa acredita que foi ele que abriu o interfone. Aí supõe que o botão aqui não funcionou. Ele teve que ir na porta, abrir a porta. Quando ele gira a porta, uma chave na maçaneta, na fechadura, e a porta abre, o Ahankara daquela pessoa acredita que foi ele que abriu a porta. Certo? Essa ideia de que eu peguei e dei o play nisso daqui, ou eu fui e liguei a água e tomei a água, todas essas coisas assim, eu fiz isso, eu sou isso, eu vim de lá, eu qualquer coisa. Na cultura védica isso tem uma assinatura energética que a gente chama de Ahankara. Ok? Porém, nem sempre de fato isso acontece. Na verdade, nunca é o nosso Ahankara que faz as coisas, ainda que a gente passe eternidades acreditando que ele é o responsável. Então, na cultura védica, quando você se vê responsável pelo resultado das ações, o resultado disso sempre é igual necessariamente a sofrimento. Agir com maestria nas ações e ter consciência de que você nunca é o responsável último pelas ações é a base do que Krishna falou a Arjuna no Bhagavad Gita. Isso é um ponto muito crucial daquele diálogo. Vai e faça aquilo que você tem que fazer e o resultado que sair daí não é muito tua competência. Mas enquanto você estiver vivo aqui, faça as coisas da melhor forma possível, sabendo que as coisas não vão sair necessariamente da forma que você gostaria daquilo. Certo? Então essa sementinha, a Rudraksha, ela representa muito essa capacidade de a gente cultivar a melhor ação possível desprendido do resultado das ações. Ok? Isso para não gerar uma frustração? Isso porque a vida, você nunca é responsável por aquilo. No momento em que você se sente responsável por aquilo, você
sofre. Porque jamais é o Ahankara que é o responsável, e sim o Hankara. O Hankara seria o divino, ok? Criador, Deus, qualquer coisa que você queira chamar, certo? Então existe o pecado. Assim, essa noção. Nessa cultura védica, tudo é divino. Tudo é absolutamente divino, só há o divino. Não pode existir nada que não seja o divino. Inclusive o bem e o mal estão dentro do divino. Certo? Então, qual é o objetivo desse Gita que a gente está escutando, Ashtavaka? Permitir que a gente esteja engajado em ações em prol de um mundo melhor, sem que a gente esteja sofrendo por conta disso. Porque tem responsabilidade mais, porque as ações que a gente queria que dessem certo não deram certo, etc. e tal. Ok? Então hoje a gente vai escutar muito essa expressão "You're not the doer". Você não é, traduzido para português de uma maneira que eu acho um tanto... você não é o fazedor. Ok? Mas esse "você não é o fazedor" pode te dar uma concepção de que você não é a pessoa que abre o frasco, pega a água, pelo menos abriu. Pega a água e põe aqui e toma. Como é que não fui eu que fiz isso? Certo? Dentro da cultura védica, o que é entendimento é o seguinte: bom, se não tivesse um sistema de prana fluindo dentro de mim, eu estaria aqui assim. Eu poderia querer fazer o que eu quisesse, que o meu corpo não responderia, certo? Eu só consigo ter essa visão, só consigo ter essa força, só consigo ter isso porque existe um sistema vital animando esse corpo físico. Então, nesse sentido, se a gente não está com esse prana dentro da gente para animar o nosso corpo físico, a gente é um pedaço de poeira, certo? A gente não tem uma capacidade de existência para fora do prana. Então, dentro dessa cultura, você, claro, pode olhar, foi a mão do fulano que pegou isso, bebeu, não sei o que e tal. Mas dentro da cultura védica, isso está que nem aqueles puppets, marionetes, né? Onde o prana é o que anima a possibilidade do mundo físico. Anima no melhor sentido da coisa, da alma, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o que faz a gente tá muito preso na nossa mente, como se a gente tivesse amarrado, certo? Dentro do Ashtavaka, a gente vai várias vezes usar essa terminologia de se sentir preso, estar liberto, se libertar, com a ideia de que o sofrimento aprisiona a mente das pessoas, ok? Então, se você quiser usar a palavra de bem-estar ou harmonia mental, isso seria uma transliteração do que antes era a ideia de moksha, que é traduzido como se sentir livre. Okay? Mas moksha ele é uma realização espiritual, é um estado de plenitude, mesmo em situações adversas ou versas. Sei lá. Mas, de qualquer forma, suponha que agora alguém começa a tocar um Metallica lá fora, com a Sepultura, e você, a princípio aqui, querendo escutar sobre o Ashtavaka. Ai meu Deus, mas eu vim lá de longe, não sei o que, e nem posso escutar o Ashtavaka porque o vizinho é mau, porque o vizinho só escuta música não sei o que e tal. O que faz você ter essas preferências? O que faz você querer isso ou aquilo? O que faz você achar que você tem o direito disso ou daquilo outro? Quem é esse vizinho para me atrapalhar, não sei o que? Eu aqui, num conhecimento tão elevado, não sei o que lá. É o ego, o Ahankara, certo? Que faz com que a gente se identifique com determinadas coisas e não se identifique com outras determinadas coisas. Eu gosto de chutney de manga, mas eu não gosto de chutney de abacaxi. Quem é esse eu? Você nunca gostou de chutney de manga ou de abacaxi? Isso nunca inverteu? Nossas preferências não estão o tempo todo mudando? Em um certo grau? Em outro grau não? O que faz? Quem é a entidade que por trás das nossas preferências gira e faz com que essas coisas permaneçam ou não? Quem é que gera o sentimento, a sensação de identificação? O Ahankara. Ok? E esse Ahankara é o que faz a gente
de manhã cedo, lembrar que tem que vestir roupa, o armário está ali, não sei o que e tal. Quando a nossa memória não está funcionando muito bem, é porque o arrancara também não está muito próximo do nosso corpo físico. Isso já é uma outra questão. Por hora, o que é importante é a gente saber que a maior parte da nossa vida, se as coisas não saem mais ou menos da forma como a gente gostaria ou da forma como a gente estava esperando, o que acontece? A gente sofre, certo? E o que é esse sofrimento? Frustração das nossas preferências. Tanto porque o que não queria foi, tanto porque o que queria não foi. Certo? Então a ideia disso tudo é que o nosso corpo está todo momento vivenciando o que está aqui de uma maneira... como é que se diz isso? Parcial. Na verdade, não existe aqui o Tiago falando nesse momento de uma maneira pura. Existe a mente de alguém escutando o que está saindo da boca aqui do Tiago. E no meio do que o Tiago falou e o que você está entendendo, existiu um monte de processo de memória e um monte de processo de isso vale, isso não vale, que a gente chama, em um certo sentido, de manas e de buddhi, fazendo com que aquilo que eu falei seja interpretado pelo sistema. Ok? E quem está governando esse PCU aí, esse sistema de análise, é o Ahankara. Certo? Então, dentro da cultura védica, a gente tem várias camadas de funcionamento energético. Tem uma camada mais física, tem uma camada mais respiratória, tem uma camada mais emocional, tem uma camada mais de discernimento, tem uma camada mais de memória, tem uma camada mais de ego, que é o Ahankara, e tem uma última camada que não está dentro da nossa psicologia ocidental, que é uma camada de divino. Ok? Para a psicologia védica, para a cultura védica, a gente é basicamente divino. Na verdade, só existe o divino. Só que em si cristaliza de diferentes formas. E quando ele vai se cristalizando, esse processo do Ahankara, ele vai diferenciando a consciência do A para o B. Eu sou isso, mas eu não sou aquilo. Eu sou isso, mas não sou aquilo outro. E isso faz com que as pessoas mergulhem na matéria e se protejam na matéria. Só que isso, em um certo sentido, permite a gente viver a nossa vida sem ser alguma coisa do tipo assim, se eu sou puro divino e fogo também é puro divino, então deixa eu me jogar aqui no fogo que não faz a menor diferença. Certo? O Ahankara, em um certo lugar, tem a função de proteger a vida como gota. O problema é quando ela fica cristalizado demais e essa gota perde a conexão com o oceano. Perde a lembrança de que ela também é oceânica. Certo? E o que a gente vai ver aqui hoje são vários processos onde a gente se identifica. Primeiro a gente se identifica com a mamãe, aí depois a gente se identifica com o nosso corpo, aí depois a gente vai se identificando com os amiguinhos, aí depois a gente se identifica com o estojo da escola, aí depois a gente se identifica com o carro, aí depois a gente se identifica com o filho, aí depois a gente se identifica com isso, a gente se identifica com aquilo, e a gente vai cada vez na nossa vida se identificando com o colar, com uma roupa, com uma amizade, com um relacionamento, com isso, com aquilo, e a gente sempre é algo transitório. A gente sempre é algo que está mudando, e a gente nunca é de fato nada que é transitório. Porque quando esse transitório muda, o que acontece? A gente se frustra. Certo? E isso é algo que você pode ficar vivendo durante eras e eras a fio, sem fim. Espaço Ayurveda, seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê!